Oi, gente, bem-vindos de volta. Olá a todos. Bem, daqui um minutinho vamos dar sequência à correção desta segunda página de exercícios. Então, peguem, por gentileza, o exercício para continuarmos a correção. Essa questão número 7 pede que nós marquemos PN para predicado nominal, PV para predicado verbal e PVN para predicado verbo nominal. Então, nós temos 4 orações. Vejamos aqui. Apareceu ontem na fazenda um cavaleiro errante. O quarto abrigava segredos e doces recordações. O homem assistiu à própria saga desolado, e os irmãos ficaram admirados com a semelhança entre eles. Vejamos, o primeiro predicado é verbal, nominal ou verbo nominal? Nós não temos aqui entre as opções a primeira sendo predicado verbo nominal. Então, evidentemente, eu tenho um predicado verbal. Apareceu é um verbo de ação. Então, por isso mesmo, tenho um predicado verbal. O quarto abrigava segredos. Professor. Oi. Mas por que errante não é um adjetivo? Pois é. Eu também fiquei em dúvida. Eu cheguei até a consultar essa questão na aeronáutica, né? E vi que as opções são essas mesmas. Eu, particularmente, não concordo, né? Eu penso que errante é um predicativo, né? É um predicativo do objeto, aliás, um predicativo do sujeito, né? Por isso, deveria ser predicado o verbo nominal, né? Bem, como o exercício está assim,
vamos manter, mas eu continuo pensando que não está correto, tá? Eu vou até procurar o gabarito oficial do exercício para não ter dúvida, até porque errante é uma característica de cavaleiro, né? Então, fiquem tranquilos que eu vou pesquisar isso, tá? O quarto obrigava segredos e doces recordações. Aqui também consta como sendo predicado verbal. Eu penso que doces é um predicativo de recordações. Então, também seria predicado o verbo nominal. Tá. Mas vamos considerar que os dois sejam verbais. O homem assistiu à própria saga desolado. Bem, temos um verbo de ação que é assistir e temos desolado, que é um predicativo do sujeito. Então, predicado verbo nominal. Os irmãos ficaram admirados com a semelhança entre eles. Ficar aqui não indica ação, indica um estado, né? Então, é um predicado nominal. Pela ordem das opções aqui, a resposta correta seria a letra B. Mas, como vocês bem observaram, né, há algo de estranho nessa questão, vou deixá-la de vermelho, justamente para eu conferir o gabarito oficial, ok? Vamos seguir. Impediram-me papai e mamãe que eu fosse mais audacioso. Nós temos aqui, então, o sujeito da oração, papai e mamãe. Papai e mamãe pediram que eu fosse mais audacioso. Então, temos aqui duas orações, porque nós temos dois verbos, pediram-me e fosse. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações que compõem esse período. Pediram-me papai e mamãe é a primeira oração. Por que eu sei que essa é a primeira oração? Porque a oração que vem junto dela começa com a conjunção que. Isso, né, nós veremos com mais profundidade quando nós formos estudar as orações subordinadas. Essas orações começam sempre com as conjunções que ou se. Então, pediram papai e mamãe, oração principal, que eu fosse mais audacioso, a oração subordinada a ela. O sujeito da primeira oração é simples e o da segunda é inexistente? Vejamos. Papai e mamãe não é sujeito simples. Que eu fosse mais audacioso também não é sujeito inexistente. Tem sujeito eu. Então, a primeira opção está incorreta. O sujeito da primeira oração é composto e o da segunda é simples. Aqui está uma opção correta, porque papai e mamãe é o composto e é sujeito da primeira oração, e eu é simples, é sujeito, então, da segunda oração. Letra C. O sujeito da primeira oração é indeterminado? Não é. Então, já ignoro. D. O sujeito da primeira oração é inexistente? Não é. O sujeito da primeira oração é composto? Sim. E o da segunda inexistente? Não. O da segunda é simples. Ok? Evidentemente que na prova nós não teremos questões que gerem dúvidas a esse ponto, né? As questões de concurso são feitas muitas vezes para gerar dúvidas, e tanto é que muitas questões são anuladas, né? Vejamos o número 9. Assinale a alternativa que apresenta adjunto adverbial. Qual é a característica necessária para ser adjunto adverbial? Tem que modificar o sentido do verbo. Não basta apenas estar próximo ao verbo. Aliás, isso, não basta apenas estar próximo ao verbo. Vejamos letra A. Desceu do telhado, seu esconderijo atual, e pisou com força na grama. Pisar com força, né? É adjunto adverbial? Com força. Ué. É. Por que é, Samuel?
Porque ele está alterando o verbo. Está falando Isso com mesmo. força, está precisando com força. Isso, exatamente. Está acrescentando algo ao verbo e, com isso, o modifica, né? Então, exatamente. B. Acordou tranquila e satisfeita, e seu dia foi uma festa, né? Realizou a defesa daquele pobre homem sem família. O incêndio causou desordem e pânico. Então, vejamos aqui. Nós temos algo que indica, né, uma alteração do verbo, a ideia de com força. E com força significa forçadamente, né? E aqui modifica, portanto, o sentido desse verbo. Por exemplo, tranquila e satisfeita, acordou tranquila e satisfeita. Tranquila e satisfeita não estão modificando o verbo. São, na verdade, né, uma característica do sujeito, é um predicativo. Tá? Vejamos aqui no número 10. Marque a alternativa em que um dos termos não é adjunto adnominal. Qual é a necessidade para ser adjunto adnominal? Tem que estar próximo do substantivo, né? Vejamos, letra A. A tecnologia facilita nossa vida e carreira profissional. É adjunto adnominal nossa? Não. Não está próximo nem de tecnologia, nem de carreira, né? No capítulo 6º, morre o personagem sem escrúpulos. Sexto é adjunto adnominal? É, porque está próximo de capítulo. E sem escrúpulos é adjunto adnominal? Sim, porque está próximo de personagem. Em acampamentos de fundos, as vistas são as janelas ao redor. De fundos é adjunto adnominal? Sim, porque está acompanhando apartamentos. E esse artigo é adjunto adnominal? Sim, está acompanhando janelas. Na cidade de Manaus, o clima quente às vezes castiga. De Manaus é adjunto adnominal? Sim, está acompanhando cidade. E quente é? Sim, porque está acompanhando clima. Então, é muito simples fazer distinção entre o adjunto adnominal e o adverbial. O adnominal necessariamente tem que estar junto com o substantivo. E o adverbial junto com o verbo. Mas não basta estar junto, tem que alterar o seu sentido. Essa número 11, eu disse que nós poderíamos pular porque ela pede a noção de complemento nominal. O complemento nominal, diferente do adjunto adnominal, é um termo integrante, não é um termo acessório. Então, é um termo intermediário entre o essencial, sujeito e predicado, e o acessório, que é adjunto adnominal, que é aposto vocativo. Então, como eu não expliquei ainda complemento nominal, podemos pular esse exercício número 11. Número 12. Observe as Mas você sabe qual que é a resposta dele? Eu vou fazer então aqui para você. Partidos são fundamentais para a consolidação da cidadania e o desenvolvimento da cidadania e devem existir de verdade. Só diminuir aqui para eu ver. A letra A. Você marcou qual, Gabriel? Ai, errei feio, professor. Marque letra E. Objeto indireto? Eu também marquei letra E. Olha aqui, vou mostrar por que não é objeto indireto. Isso às vezes confunde um pouco. Por que você acha que é objeto indireto? Por conta da preposição. Mas olha a diferença. Para haver objeto indireto, né, eu tenho que ter, antes da preposição, um verbo. E nós temos, antes da preposição, substantivos abstratos, consolidação e desenvolvimento. Vejamos aqui. É preciso consolidar
né, a democracia. Consolidar, se for esse caso, será um verbo e a democracia será um objeto direto, né? Agora, a consolidação da democracia, o da democracia não funciona como objeto direto, porque nós temos antes da preposição um substantivo, tá? Então, a presença do substantivo elimina a ideia de que a preposição indica um objeto indireto, né? Por exemplo, preciso da sua ajuda. Aí nós temos a preposição da. Mas antes de preciso, eu tenho um verbo. Aliás, antes de dar ajuda, eu tenho um verbo. Então, esse verbo faz com que da ajuda seja um objeto indireto. Agora, a necessidade da sua ajuda. Necessidade é um substantivo. Então, da ajuda deixa de ser objeto indireto e passa a ser, então, né, um complemento de necessidade. Vejamos agora a número 12. Vocês entenderam? Acho que sim. Olha, para ser objeto indireto, tem que vir depois do verbo, a preposição. Se não vem depois do verbo, não é advérbio. É adjunto adnominal ou complemento nominal. Essa diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, eu ainda vou explicar. Vejamos o número 12. Observe as duas frases seguintes. O proprietário da farmácia saiu. O proprietário saiu da farmácia. Vamos olhar a primeira oração. O proprietário da farmácia é o sujeito da oração. Saiu é um verbo de ação. Então, tem um predicado verbal e tem um sujeito simples. Qual é o núcleo desse sujeito simples? Proprietário. Da farmácia, representa o que, então, nessa primeira oração? Adjunta de nominal. Isso, é o adjunto adnominal. Então, vamos à segunda. O proprietário saiu da farmácia, né? Vejamos, então. O proprietário saiu da farmácia. Sair é um verbo de ação, né? E da farmácia modifica o sentido do verbo? Eu acho que sim. Você acha que modifica? Saiu da farmácia? Ué. Ele ia sair de onde? Mas quando nós falamos em modificar, né? Quando nós falamos em modificar, é no sentido de alterar o sentido mesmo. Por exemplo, saiu triste, saiu rapidamente, saiu atrasado, né? Da farmácia não modifica o verbo, entendeu? Para ser um modificador tem que ser saiu lentamente, saiu às pressas, saiu atrasado, tá? Então não modifica. Então nós não podemos dizer que é um modificador. Então, sobre Isso é objeto indireto, então, né? Isso aqui sim. Saiu de onde? Da farmácia. Aqui é objeto indireto, tá? Então vejamos. Sobre elas são feitas as seguintes considerações. Na 1, da farmácia é adjunta de nominal? Ok. Na 2, da farmácia é adjunta adverbial? Não. Ambas as frases têm exatamente o mesmo significado? Não. Tanto em 1 quanto 2, da farmácia tem a mesma função sintática? Não. Então, dessas considerações, apenas uma é verdadeira, que é a letra A. Vamos agora fazer essa terceira página. Podemos fazer a terceira e a quarta. Não são exercícios fáceis, como eu disse, porque nós já fizemos todos os exercícios fáceis possíveis. Então, o que eu tive que fazer? Procurar exercícios difíceis, né? A gente não encontra muitos exercícios. Eu até tenho um livro com 2.800 e tantos exercícios, né? De gramática. Mas
não é como eu vou dizer? Eu não posso pedir que vocês tenham esse livro, né? Então, por isso mesmo eu seleciono esses exercícios não é não é é num concursos, é num site de concursos. Acho que é concurso público, alguma coisa assim. Você já tem acesso ao Wake, que será usado a partir da semana que vem? Não, Professor, eu não mandaram entendi um muito bem, e-mail só não. falando A um gente não tem acesso tutorial, nem ao mas não deu LMS, quem acesso. tiver esse novo. Ao LMS você não tem acesso, não, Gabriele? Eu e quase Um a monte turma de tem. gente, professor. Por isso, Metade da sala. é, essa é uma das razões pelas quais eu não estou utilizando a LMS, né? Para acessar a LMS, o que você tem que ter? Você tem que ter o livro atual. Possivelmente vocês não têm o livro atual ainda, né? Ou vocês talvez tenham comprado o livro do ano passado, digamos assim. O que você tem que fazer, segundo o Anderson me explicou? Você tem que anotar, você tem que pegar o código, né, desse livro antigo que você tenha, desde que você tenha realmente o livro, e aí você utiliza como uma espécie de senha. É isso que me foi explicado, né? Mas eu não testei porque eu acesso como professor. Então, essa é a razão pela qual muitos não conseguiram. Pelo menos é o que eu sei, ok? Mas essa senha aí coloca na onde? Tem um Aí código mesmo, mas não onde eu coloco. eu vou perguntar direitinho o Anderson, tá? Para eu não dar uma informação errada a vocês, tá? Porque às vezes é simplesmente por isso que você não está conseguindo acessar, tá? Porque lá no LMS nós conseguimos fazer os exercícios online, sem precisar do livro físico, tá? Aconteceu algum avião tá passando aí, ó, Samuel. Ó, professor, desculpa. Vocês têm representante de sala, o aluno? Ah, professor, ainda não. Representante lá da sala, que é todo mundo, né, na verdade. Por enquanto é todo mundo. Uai, mas, mas é a Lívia, né, não? Ah, não sei. Acho que a Lívia tomou posse Não, da propriedade. vou procurar Ah, saber geralmente é a também. Lívia que fala aqui, o Anderson. Ah, tá. Vou procurar saber, então, porque geralmente Eu todo acho, mas não tô falando que é, não, porque senão eu tô colocando responsabilidade na pessoa, que não é dela. É verdade. A gente não geralmente, sabe direito, não. geralmente todo ano faz seleção. Como nós estamos no regime remoto, né, talvez ainda não tenha sido feita a eleição por isso. Vou perguntar também ao Anderson. Tá? Vamos terminar de falar. O que você está apontando uma setinha, Gledson? Está aparecendo uma setinha na minha tela apontada pelo Gledson. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. É que tem um negócio de desenhar aqui, professor. Aí eu não sabia também que desenhava e aparecia o professor também, não. Isso, Aí eu apareceu para fiz mim. na aula do Rafael. Apareceu um desenho aqui para mim na minha tela. Ainda bem que nessa turma não tem, como aconteceu na turma do ano passado, terceiro ano, o aluno roubou a minha posição de professor. Eu fiquei assustado com aquilo. Aí eu não estava mais como professor, era um aluno que estava.
Aqui, Samuel, nós estamos na número 13, ó, né? Nós temos um modificador, ó. Você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá, né? Aqui, no caso, o verbo morrer é acompanhado por de tuberculose. De tuberculose, aí sim modifica o verbo, porque está especificando, né, de que ele morrerá. Agora, se eu disser, eu saí de casa não está modificando o verbo, tá? Porque no caso de tuberculose está indicando, né, um motivo, a razão pela qual vai morrer. Entendi. Gente, não esqueçam de ler o livro Holocausto Brasileiro. Espero que estejam lendo. Que dia que vai ser a nossa prova sobre o livro, professor? Nós, Ou não vai ter prova? vai, a VG3, né? Ah, Nós temos ainda a VG3 e temos a atividade Se Liga. Vocês têm feito trabalhos em grupo? Porque eu nunca dei trabalho em grupo. Vocês costumam fazer à distância? Sim. os Inclusive professores passaram os passamos trabalhos, né? dois essa semana. Para apresentar? Isso. Ah, então vou passar também, porque aí a gente... O que o João Pedro está fazendo a setinha aqui, João Pedro? Que estranho, agora está parecendo a setinha. Amanda, alguém disse que é péssimo. Eu, na época de escola, adorava apresentar trabalho. A gente se sente importante. Se tiverem dúvida, gente, perguntem. Que agora nós terminamos o estudo do período simples. Depois nós vamos para o período composto.
Recebi aqui um mapa. Os estados brasileiros, com exceção de 2, estão com ocupação altíssima de leitos de UTI para Covid-19. Minas Gerais está com 85% de ocupação. Muito triste. O estado com maior índice de ocupação é o Rio Grande do Sul, com 100%. Estamos na fase mais crítica da pandemia. O que você está falando do colapso, né? No sistema, no sistema de saúde? Isso. Tem 20, de 27 estados, acho que é 21, está colapsado já. É triste, isso é triste. Nossa. Vocês tiveram pessoas próximas que pegaram Covid? A minha família quase toda, eu. É mesmo? Gente, eu não sei se eu peguei, porque eu não tive sintoma nenhum, né? Mas eu tenho amigos que pegaram. Eu quero fazer depois. Nossa, minha avó ficou internada e a minha avó ela já estava doente, né? Que ela tem Alzheimer. Aí ela já estava mal, assim, por conta da doença dela. Ela pegou Covid, ficou internada. Meu pai, minha irmã, minha tia, minha outra tia, eu também. Só minha mãe que não pegou. Mas Minha mãe tem um sangue. todos se curaram. Sim, e ninguém morreu. Não próximo, assim, mas da minha família, a gente mais distante morreu também. Isso provoca uma certa insegurança, porque às vezes a gente acha que chegou no limite e de repente, né, pode piorar mais. Agora, felizmente, a vacina está vindo, né, com mais intensidade. A imunização é a única solução no momento. Pessoal, se não der tempo de fazer agora na aula, vocês façam em casa. Mas em casa vocês já estão, né? Para a gente finalizar. E quem ainda tiver dificuldade,
olhe os slides que eu passei e também o livro, porque o livro tem explicação. A Clarice me fez uma pergunta aqui, que antigamente era utilizada a expressão "a pessoa morreu de tuberculose de amor", né? Por que existia essa expressão? Quando nós estudamos, lá no século XIX, a segunda geração romântica, nós vimos que os poetas eram todos magrinhos, morriam cedo e eram pálidos, doentes, né? Esses poetas fazem parte de uma geração muito marcada pela tuberculose. Ao longo do século XIX, duas doenças eram mais perigosas. As duas mais perigosas eram a tuberculose e a sífilis. Inclusive, sobre uma delas, nós vamos tratar quando formos começar o estudo da literatura, lá na semana que vem. Então, a sífilis e a tuberculose provocavam muitas mortes, né? Mortes, inclusive, de crianças. E por que essa expressão tuberculose de amor, então? Porque a pessoa, quando tinha tuberculose, ficava muito fraca, né? E essa pessoa fraca não comia. E, evidentemente, morria. A pessoa, quando está apaixonada e esse amor não é correspondido, essa pessoa fica também fraca, fica sem comer. Vocês não, porque vocês são muito novos, vocês nunca tiveram amor, assim, uma paixão, né? Porque vocês não têm idade ainda para namorar. Mas as pessoas da minha idade já tiveram isso. Então a gente fica sem vontade de comer, sem vontade de tomar banho, a gente fica sem vontade de fazer nada. E aí a gente fica semelhante a uma pessoa tuberculosa. Daí essa expressão antiga, né, tuberculose de amor, porque aí não é uma tuberculose de doença propriamente dita, mas a pessoa fica com os mesmos sintomas, o mesmo aspecto físico de uma pessoa com tuberculose. Não queiram passar por isso, gente, é muito ruim. Se apaixonar. E eis que terminou a nossa aula, então. A gente se vê agora na sexta-feira. Então, traga um exercício já feito, porque na sexta eu vou apenas corrigir, ok? Então, pessoas, ótima tarde para vocês, bom apetite para quem for almoçar, e a gente se encontra na próxima sexta. Falou, professor. Falou. Tá, professor. Até mais.